aqui é pro Randolph dando uma lapada no Cleitinho. Vamos ver o que ele fez aqui com o Cleitinho. Tem muitos vídeos hoje da mídia ninja, né, gente? Muita coisa viralizando deles. O último ponto da apresentação do ministro. Esse esquema não foi montado, não foi arquitetado nesse governo, mas está sendo apurado e vai ser concluído aqui durante este governo. Eu queria começar aqui fazendo uma linha do tempo, porque muito é falado sobre a MP 871, dizendo que a MP 871 seria um MP de combate às fraudes. Presidente, ministro, a marca fantasia que diziam era essa. Mas é importante nós dizermos aqui do que estamos tratando, sobre o que nós estamos nos referindo. Obrigado, Ioannis Terapia. A fraude que propunha a MP 871, que se diziam na época, era contra os beneficiados. Eles queriam limitar o auxílio-doença, acabar com o auxílio funeral, reduzir os benefícios dos beneficiados. Pedro. E a fraude que foi desbaratada, investigada pelo nosso governo, diz respeito à revalidação da autorização de descontos de entidades criminosas. Então vamos à linha do tempo desse tema. Sobre esse tema, o dispositivo que estava na MP 871 teve várias propostas de alteração e de supressão, e não foi somente de parlamentares da base do governo, não, ministro Volney. Eu estou aqui, olha, meu querido... Eu tenho aqui uma emenda a essa medida provisória no mesmo termo, do meu querido colega, deputado Luiz Carlos Mota, hoje do PL, foi nosso relator do orçamento. E não quero fazer nenhuma acusação ou ilação em relação a ele. Ele fez uma emenda nesse sentido, obviamente pelas razões dele. Mas esta fraude aqui ocorrida, a fraude ocorrida, a atuação do principal lobista, do famoso careca do INSS, como aparece na imprensa, a atuação dele se dá sobretudo com a captação indevida de dados do INSS. Aí sobre isso é importante ser dito uma coisa, meus colegas senadores. Foi apresentado nessa MP 871 uma emenda. A emenda foi apresentada para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito pelo então presidente Jair Bolsonaro? Ele vetou esse dispositivo que garantiria maior transparência. É o artigo 124 dessa medida provisória. E essa medida provisória 871, ao final, acabou sendo aprovada, mas postergando por 3 anos, até dezembro de 2021, a revalidação dos dados. Mais adiante teve outra MP, a MP 1006. E é bom de se destacar, o relator dessa MP 871 foi um relator do PL. Hoje, um relator do PL que, inclusive, veio a ser candidato do presidente da República a prefeito de Manaus posteriormente. Teve outra MP, a MP 1006. O relator, de novo, foi um deputado do PL. Nessa, inseriu no texto um dispositivo que a revalidação dos descontos, ministro, só iria até 31 de dezembro de 2022. O presidente da República de então, o presidente Jair Bolsonaro, não vetou. Mas aí teve uma terceira medida provisória, a 1007. Foi colocada um jabuti nessa medida provisória, revogando a revalidação da autorização de descontos. Foi aprovado pelo parlamento. O senhor presidente da República de então, Jair Bolsonaro, o que fez? Sancionou a medida provisória sem esses vetos. Se um desses dispositivos não tivesse existido, um deles sequer não tivesse existido, nós teríamos desbaratado esse esquema montado no INSS já há 4 anos. E é importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Dessas 11, elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a AMBEC. Essa AMBEC é a fraude, a maior envolvida nas fraudes, não é outra não. É essa AMBEC, é a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa AMBEC. Quem é que avaliza a entrada da AMBEC dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira.
O senhor José Carlos de Oliveira, servidor público da AMBEC, ele era, ao mesmo tempo, diretor de benefícios da AMBEC. Só concluindo, senhor presidente, o senhor José Carlos de Oliveira, nessa época em que ele abre as portas para a entrada da AMBEC, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. Para concluir, aí depois, senador... meu querido presidente, o que é que acontece, senhor Carlos de Oliveira? Tá aí para todo mundo. Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que mesmo com investigação sobre a AMBEC, mesmo com as investigações ocorrendo sobre a AMBEC, ele abre as portas para que ela entenda, entre no INSS. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de CONAFER. Essa CONAFER tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada. Foi denunciada e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. Foi bom o depoimento, ainda há pouco, e eu quero aqui arguir, realmente houve uma retificação devida pelo ministro Sérgio Moro, porque ele não era ministro na época. Mas o ministro Sérgio Moro disse quando foi o depoimento. O depoimento foi em setembro de 2020, quando o ministro Sérgio Moro saiu, mas durante o governo anterior. Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolfo, o senhor Danilo Trento, da Precisa, lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti, os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. Senador... E sobre o seu Vigílio, quer perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020 Senador quem foi nomeado, por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS. Repito, essa fraude não começou no nosso governo. Para concluir, senador. Mas vai terminar agora. Para concluir, senador, muito obrigado. Eu vou roubar um pouco do tempo do senador Rogério Carvalho, já que ele... Macetando. Vamos lá, gente. Cadê os macetandos no Superchat? De ordem, querido senador Malta. Senador Rogério Carvalho, por favor. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Inicialmente, eu quero cumprimentar o ministro Volney Queiroz e dizer que todos nós temos a tranquilidade de tê-lo como ministro da Previdência que sofreu vários ataques no governo anterior, uma reforma previdenciária que tirou vários direitos, que reduziu os benefícios da população mais pobre do Brasil. Esse é um crime que é irreparável à população brasileira, principalmente à população mais pobre. Este ministério que sofreu um ataque do governo anterior, quando acabou com as aposentadorias especiais, que até hoje esses aposentados estão no limbo, porque não têm direito à aposentadoria especial, porque ficou um vazio sem regulamentação. E eu quero dizer que eu me dou muito por satisfeito, viu, presidente, com a fala do meu líder, Jacques Wagner, que foi absolutamente preciso, com a fala do meu líder, Randolfo Rodrigues, que também foi muito preciso no que foi colocado aqui. E eu acho que nada melhor do que fazer uma análise dos fatos no tempo. E, ao longo do tempo, a gente ir identificando como os atores agiram em torno deste fato, que é um fato específico, que é desconto para entidades que prestam algum serviço, em tese, para aposentados, numa relação que, em tese, é do aposentado com a entidade. E a fraude só foi possível porque liberaram dados de forma ilegal, mais de 40 milhões de dados de beneficiários do INSS foram vazados
vieram a público. E de posse desses dados, inicia todo o movimento de fraude aos aposentados. Isso aconteceu porque a LGPD, que tinha que ter todas as proteções, foi vulnerabilizada por decisão intencional, clara, do governo anterior. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo gosto e todo desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público em todas as matérias, só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Tá certo? Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso partido, se mudar o fato determinado desta CPI, para não ser uma CPI, para fazer palanque político de um lado, mas sem nenhuma intenção de restabelecer, para restabelecer o direito dos aposentados de terem de volta aquilo que lhe foi tirado indevidamente e para a gente colocar na cadeia e para a gente punir quem de fato tirou dinheiro dos aposentados. Portanto, o PT vai assinar sim essa CPI e nós vamos investigar, olhando na linha do tempo, todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid, como fizemos na CPI do 8 de janeiro. Obrigado, Décio Amádio. Vamos lá, queridos. De problema de fazer investigação mais profunda, porque é isso que a gente quer, foi isso que o governo do presidente Lula fez e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate. Obrigado, querido Sandro. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.